Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando na sua casa, por todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. É feriado, Corpus Christi, mas isso não tem nada a ver com a nossa presença aqui. Nós estamos sempre junto com você de segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com o nosso Atualidades Pampa, que entre os assuntos que vai tratar neste dia de hoje, nesta noite de hoje, estamos vivendo mais e tendo menos filhos. Como fica a população mundial? E um feriado para repensar as coisas, quem sabe se organizar, e quem parece ter repensado muito sobre a reeleição foi Bolsonaro, que disse, se quiserem, em 4 anos estarei aqui de novo. Os hermanos, tá virando um tango, uma tragédia argentina na Copa América. A divisão da herança da grande atriz Marília Pêra. Vou contar para vocês essa história depois. E mais um general sai do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Alguns dos assuntos desta quinta-feira, 20 de junho, Corpus Christi, um dia em que a cidade esteve, nossa, pelo menos aqui em Porto Alegre, esteve bem despacito, como diriam os hermanos, né? Cantor foi. Os hermanos, né? Despacito. Pouco movimento de carros, de pessoas, um dia muito lindo, mas me parece que as pessoas também saíram um pouco de Porto Alegre, porque quem pode, tem filhos que ainda pode fazer isso, tem muita gente que saiu e quis aproveitar este final de semana. Muito colégio fez feriadão. Fez feriadão, né? É normal, né? É normal, né? É normal os colégios, principalmente os católicos. No israelita, não. Não? Amanhã tem aula na Violetinha, estudando. Muito bem. Chicão, já que nós estamos falando de tem, não tem, de hermanos, de não sei o que lá. Os argentinos antes proporcionaram mais um tango. Por quê? Messi joga, mas tem alguma coisa que não encaixa. O time é bom, tem Di Maria, tem Agüero, tem Lautaro Martínez, tem jogadores a nível técnico melhor que o Brasil até. Mas o problema é que não dá encaixe. Isso é que nem aquele cara que ele é bonito, ele tem um carro legal, ele mora bem, Vitorino. Ele é tudo, a mulher é maravilhosa, é tudo, mas fica um do lado do outro, não dá crush, não dá encaixe. Então a Argentina, não sei se vai dar encaixe nessa Copa América, mas a Argentina, historicamente, dona Maga, ela é assim, ela começa mal e depois, dentro da competição, ela cresce. Eu acho que ela se classifica, bate Catar, vai para as quartas de final. Pode até se encontrar com o Brasil nessas coincidências que está sendo essa Copa América, mas uma decepção muito grande do time argentino. Ele não lembra aquela Argentina de antes, quando tinha Batistuta, Maradona, o Riquelme, uma Argentina guerreira, aguerrida, um time muito toque, parece o time do Brasil. Por quê? Porque esses jogadores saem muito cedo, dona Magda, da Argentina, e eles são uns argentinos com espírito europeu, aquele estilo suel, que os uruguaios conservam ainda, porque os uruguaios têm mais raízes aqui, a maioria dos jogadores também jogam aqui, e o Uruguai está fazendo o que a Argentina deveria fazer. Então, o efeito Orloff. Eu, como torço para a Argentina, estou frustrado, chorei ontem. Chorou. Um don't cry for me, Argentina. Mas assim, faz muito tempo que o time não é mais a mesma coisa, né? Desde 93, mas não tem uma explicação certa. É que nem você botar aqui nessa bancada 8 comunicadores top, 8 comunicadores bonitos e bonitas, inteligentes, com pós-graduação, e o programa não consegue dar crush e não dá audiência. Que não é o nosso caso. É a química, falta química. Nós aqui temos química. Um é diferente do outro. E tu aproveitaste a ausência do Vitorino para poder te manifestar, porque se ele estivesse aqui, tu desse esse depoimento, tu estava frito, né? É que o Vitorino é eterna ciumeira comigo. O eterno... os ciúmes é uma coisa muito grande, dona Magda. Eu acho que tu cresceu muito na tua profissão. Você é um case em comunicação como apresentador, porque eu nunca ouvi dizer que você tinha ciúme de fulano, Beltrano. Você sempre fez o teu caminho, a tua história e o sucesso. Não adianta, né, E o Vitorino tem um ciúme atroz de mim. Aquilo impede ele ter uma namorada legal, tudo. O Vitorino ficou 1 ano sem transar com ninguém. Que isso? Isso é verdade.
Ele quebrou no ano passado, em fevereiro, no estacionamento lá da Parou, Privilégio. Chigão. Parou. O que tu falaste também? Tu já falaste mal do Vitorino só porque ele não está presente? Não, é que o Vitorino não tem liga. Não tem liga. Ah, igual a Argentina. O Vitorino é uma Argentina. Ele chega com um carro bonito, uma roupa bonita, tem dinheiro no bolso, casa, legal, tudo, ele sai na televisão, tudo. Mas ele chega na frente da mulher, não dá liga. Disse muita coisa bonita aí que não é verdade, mas tudo bem. Tá, mas não dá liga, o Vitorino. Mas olha aqui, ó, brincadeiras à parte. O roxo dá liga, o roxo... Brincadeiras à parte, o Gustavo Vitorino não está no programa hoje e não estará no programa de sexta-feira, porque ele, como faz todos os anos, já há algum tempo, ele apresenta um festival de jazz lá em Marne Barcelos? Rio das Ostras. Em Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Então, por isso que ele não vem nesta quinta e não virá na sexta-feira também. Marne Barcelos. Eu quero falar a respeito de herança. Hoje é uma coisa... Aliás, desde ontem tu só fala de herança, né? Malditas heranças. É um anátema isso. Mas a verdade é que é muito difícil um ator ou uma atriz ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, claro, nos Estados Unidos todos ficam milionários, 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares e assim por diante. Marília Pêra, indiscutivelmente, foi uma das maiores atrizes deste país. A Marília Pêra fez uma carreira no teatro muito, muito forte, teatros lotados no Rio de Janeiro, São Paulo. Carreira na televisão, nem preciso dizer, humorista, ela sabia fazer rir, fazer chorar. Ela era um Chaplin de saia, né? Se é que eu posso dizer isso. Então ela deixou uma fortuna, digamos assim, de 40 milhões de reais, né? Em imóveis, dinheiro, etc. E ela fez um testamento antes de morrer, deixando para os 3 filhos 75%, 25% para cada um, 12,5% para Sandra Pêra, que é a irmã dela, e 12,5% para o marido, que foi companheiro dela durante 17 anos. Né? 17 anos ficaram casados e tal. Então ela fez isso. Aí, quando ela morre, começou aquela briga, aquela discussão, discutiram, brigaram. Quase 4 anos do falecimento da Marília. Olha como o tempo passa depressa. Então, eles viram que isso ia demorar muitos e muitos anos. Se reuniram, todos eles, fizeram uma pequena reunião e decidiram cumprir as determinações da Marília e fazer um acordo perante o juiz. E decidiu-se tudo. 12,5%, 5 milhões de reais, fica para o marido, outros 5 milhões para a Sandra e o resto para os 3 filhos, 25% Exatamente de tudo. como ela queria. Eles fizeram um acordo. Quer dizer, obedeceram à vontade dela. Porque ele queria, o marido, ele queria 50%. Ah, eu ia te perguntar, foi o marido que queria 50%, mas pera um pouquinho, a mãe não queria. Aí começaram a discutir por problemas financeiros, segundo as informações que eu tenho publicada na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo do Rio de Janeiro de hoje, chegaram a esse acordo, esse denominador comum, aí custas, etc., advogados, etc., e cada um leva o seu e encerra a sua assunto. Ou seja, marido não é parente. É verdade. Marido não é parente. Mulher não é parente. Não é? Sabe? Parente são os filhos, é a irmã, quer dizer, o único que não concordou foi o marido. E foi obrigado a aceitar o acordo porque ela queria. O juiz deve ter prova, mas 12,5%. Mas 5 milhões de reais nessa época. Mas olha só. Não tinha nada, não tinha nenhuma obrigação de deixar para ele. Ela deixou para ele porque que era o companheiro, 17 anos. Ela foi, mas a pessoa não ficou satisfeita, né, Marta? Mas queria a metade. Já que nós estamos falando de testamentos e, enfim, e herança, tu vais falar sobre filhos, né? Sobre família. Exato, Magda. Na verdade, segundo a ONU está sempre fazendo avaliações mundiais a respeito dos movimentos da nossa população, enfim, porque tudo isso impacta comportamento de consumo, qualidade de vida. A gente pode melhorar em cima desses dados que a ONU sempre traz. E segundo ela, não é só no Brasil que as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. É um movimento mundial. E aí eles estão preocupados em avaliar como é que fica o crescimento populacional, se nós vamos reduzir o número de pessoas nesse mundo ou se nós vamos ter um aumento, enfim, como é que acontece? Segundo a ONU, a população mundial em 2050 vai ser de 9 bilhões e 700 milhões de seres humanos, um aumento de 26%, ainda que o índice de nascimento seja de 2,1 criança por mulher, segundo esses estudos, né? Para a gente garantir uma substituição geracional,
é esse o limite que a gente precisa ter de gestação por mulher no mundo, né? Em 2100, espera-se que haja uma população mundial perto de 11 bilhões de pessoas. Também chama muito atenção nesses dados que os pobres têm expectativa de vida 7 anos mais baixo que a média mundial. Mundialmente, hoje, as pessoas vivem, em média, 72 anos. E, futuramente, em 2050, é possível que se chegue a uma média de 77 anos de expectativa de vida. Em 1990, a expectativa de vida era de 64 anos. E também a gente percebe que um movimento maior de nascimentos é sempre na África, né? Metade do crescimento se dará em 9 países. Não apenas na Nigéria, no Paquistão, mas também na República Democrática do Congo, na Etiópia, Tanzânia, Indonésia, Egito, Índia e Estados Unidos. O interessante que também eu trago aqui, Marne, é a questão da China, que a China tem sempre uma população enorme, né? E o índice de nascimentos na China, tá? Aqui, deixa eu encontrar, ela cresceu, é um fenômeno que caiu muito. Eu já trago aqui para vocês... que a China tem 1.360.000.000 de habitantes. Isto, mas e no futuro, tá? Ela vai diminuir. Aqui eu não estou achando. A China, achei. Vai reduzir, Marne, em 31 milhões de habitantes, ou seja, 2,2% de 2019, desse ano, para 2050. Ainda que eles agora não tenham mais essa restrição de um filho por casal. Então, esses movimentos todos são interessantes para a gente levar adiante, às vezes num estudo, às vezes numa decisão, né, de economia que grandes empresas no mundo inteiro fazem. É que até sobre esse assunto a gente coloca que, primeiro, que os jovens estão desacreditando um pouco naquelas instituições tradicionais que a gente via no casamento. Eu falo assim, a gente até brinca com os amigos, eu falo, ninguém mais casa, né? Que na época a gente brincava assim, eu já comecei a receber os convites de casamento. Eu já comecei a receber os convites de pessoas que se tornaram namoridos, que se juntaram, moram juntos e não têm a intenção de casar, mas fazem. Junto, às vezes. Não, e às vezes fazem o chá de panela, né? Então, para montar sua casinha. Claro, pra montar porque hoje está tudo muito caro. E eu falo, os jovens, até uma expectativa econômica bacana para o Brasil, porque os jovens pensam a longo prazo as suas vidas. Eles colocam prioridades como estudo, às vezes viagens, acima daquilo que é ter filhos. Porque hoje, uma faculdade, a gente já tem que pensar a longo prazo, quem sabe uma instituição particular de estudo. E tudo isso hoje custa 3 mil, 4 mil reais mensais. Então é muito caro ter filhos. Então eu vejo isso como positivo, porque as pessoas se planejam. Antes as pessoas não planejavam tanto. Existe uma empresa, a Deloitte, que ela faz esses estudos populacionais e avaliam esse tipo de fenômeno. E eles pegaram um recorte da população mundial, eles escutaram mais de 14 mil pessoas em 42 países, da faixa dos 25 a 36 anos. E é exatamente o que a Ana tá trazendo a nós. Eles recortaram essa população e identificaram que os jovens, eles estão hoje em dia, há uns 20 anos atrás, eles queriam constituir família e comprar casa própria. Era o objetivo dessa população há uns 20 anos atrás. E hoje em dia, eles querem conhecer o mundo. Viajar e conhecer o mundo. Né? Então, modificou. Eu acho bem inteligente. Eu também. Eu acho muito inteligente. Apesar de não ter seguido essa... né? Porque é de outra época, Eu sou de outra época. Mas de outra acredito época. também que a gente pode ver esse processo todo já há mais tempo. É claro que com os jovens muda ainda mais, as expectativas são outras, mas as mulheres já deixaram para ter filhos bem mais tarde. Tem mulheres que agora tentam ter filhos e não conseguem, porque já passaram dos 40. Claro, tem muita gente tendo filho depois dos 40, mas é um fenômeno que já vem acontecendo já há bastante tempo. A própria ciência, né, ajuda isso, porque antes o processo de inseminação artificial era um pouco complicado. Hoje a gente já vê como um recurso. Muitas famílias, assim, com 30, 40 que querem aproveitar, às vezes investem, porque congelam ovos e tudo mais, assim, com 30 anos, porque nos 40 eles querem ter um filho. Então eles já começam um planejamento, eu falo, a poupança da inseminação artificial. Agora, um já outro tem muitos casais. que essa pesquisa da Deloitte trouxe desses jovens de 25 a 36 anos é que também diminuiu a quantidade de adultos jovens, que estão otimistas. Apenas 40% da população mundial de adultos jovens estão otimistas em relação ao mundo. E no Brasil,
a maior preocupação desse grupo é em relação à segurança. Né? Então, a violência e a segurança pessoal. O crime e a segurança pessoal, 37% dos jovens adultos no Brasil temem por sua segurança, a questão do crime, da criminalidade, possivelmente porque foram acometidos ou conhecem muito de perto essa nossa realidade que é muito desagradável. E a desigualdade e a corrupção também estão entre as maiores preocupações. Então, também, a gente está falando ali de um movimento que aparentemente é alegre, vamos conhecer o mundo. Mas também por trás disso, traz um medo da responsabilidade. Porque constituir família, se comprometer, por exemplo, falando em economia, quando tu vai comprar uma casa, o que tu está colocando para ti mesmo? Tu estás colocando a responsabilidade de honrar um custo mensal de longo prazo, de 20 anos, 30 anos. Quer dizer, esse compromisso de longo prazo, essa questão de se responsabilizar, de correr riscos. Será que a nossa geração, a geração mais jovem que a gente, não está um pouco temerária? Será que não foram muito protegidos e aí eles estão um pouco... O que está acontecendo? Eu acho também que, até trazendo... converso muito com os meus amigos sobre isso, porque eu pretendo viajar bastante. Antes, assim, casamento não é uma prioridade. A gente fala quando a gente está nas reuniões de família. E aí, quando é que vai casar? Eu falei, olha, eu não tenho a intenção. Aguardem sentadinhos até o convite chegar, porque não vai chegar tão cedo. Mas tu vai casar ou tu vai só juntar os trapinhos? Não, eu vou juntar meus trapinhos, mas as tias sempre perguntam, né? A tia sempre chega só pra não fazer festa, não dá nada pra Mas a gente te leva um presente bonito, tem que casar. Mas eu digo a responsabilidade. É porque a gente tem esses discursos, por exemplo, da Magda, da Carla. Eu deveria ter aproveitado, deveria ter curtido, viajado. A minha avó é uma, que aliás estava de aniversário ontem, não lembrei, vó, aqui no programa só no Duplo em Debate, então um abraço pra ti. Mas ela é uma das guias, assim, desse lado de presença feminina, de aquela coisa do feminismo, de viver numa época em que nada ela conseguia fazer, não conseguiu vir pra capital estudar, porque ela não podia vir sozinha, então ela teve que casar pra conseguir se mudar. Então a gente vem de uma época muito restrita. E daí eu converso com ela, se eu tivesse viajado, se eu tivesse feito. Eu falei, eu não quero chegar na idade da minha avó e ter esse pensamento. Eu vou viajar, vou curtir bastante, depois vou pensar na família. Tu ia dizer alguma coisa, Carla? Não, eu ia contar a grande fofoca da cidade, sem citar nome, que todo mundo ia achar. Vamos lá no lado divertido do programa, vamos pro lado triste. Claro, Previdência não vai dar certo. Calma. Bolsonaro... Calma. Quem disse que tu não podia fazer isso? Não, mas isso é uma coisa divertida, uma coisa bem... Mas eu não disse, alguém disse que não, mas ninguém falou nada. Ele se auto-reprimiu. Tu estás com saudades do Vitorino, trata mal. Que tem a ver com o assunto. Ninguém disse nada. Conta pra nós. Não, é o seguinte... Que louco. É uma coisa interessante. Quero ver se vai conseguir preservar os nomes. E eu não posso citar o nome. Se eu citar o nome, eu vou ser processado, porque esse cara é muito poderoso, um dos homens mais ricos da cidade. Um dos caras mais ricos da cidade, um dos maiores bom partidos. Tu sabe quem é? Pô, vou dizer o nome depois do Esse cara começou a namorar, se separou da mulher faz uns 4 anos, começou a namorar uma gata há 2 anos. E namorou viagens para Dubai, viagens para Caribe, Punta Cana, tudo que é lugar. Um dia me perguntou, lugar bom. Cancún é legal? Acho que é o mais legal que tem no Caribe, que ele une história, mar e noite. Ele levou ela para lá, cara, com muito dinheiro mesmo. Eu não posso nem citar o carro dele, porque se eu citar o carro dele, as pessoas vão saber quem é o cara. 2 anos namorando, vamos casar, vamos, pá. Marcou a data do casamento, olha essa coisa interessante, Roberto. Marcou a data do casamento com antecedência, igreja, lugar para fazer a festa, tudo. Fez os convites, mas no caminho, entre fazer os convites e já começar a distribuir, o advogado chegou ao seguinte: eu acho, meu querido, como tu é um homem muito rico, vamos fazer um contrato, no qual a moça te ama, vai casar com você, vai ter todas as benesses de um casamento com um cara rico, mas não herda nada, porque tu tem filhas do outro casamento. Claro. E o cara chegou, não, tudo bem, tu tá preservando o meu patrimônio, a empresa dele, uma mega empresa, tudo bem. E o cara já tinha distribuído os convites. Ele chegou para a mulher, tudo bem, querida, já tá tudo legal, babá, o buffet nós vamos contratar, tudo bem. Só queria que tu assinasse isso aqui, por causa que isso aqui te isenta de qualquer benesse da minha grana se tu herdar alguma coisa. Quando morrer. Mas vai viver legal se tu morrer, papai, aquela história toda. Sim, claro. E a mulher disse assim, não, eu não caso contigo. Caramba, assim. você quer. E o cara chegou e disse assim, mas como, meu amor? Os convites da rua, que mico eu vou pagar? E a mulher não casou, e o casamento foi desfeito, e o cara entrou numa deprex.
põe Deprex isso aí. Meu Deus. Quer dizer, aí o cara viu que todos aqueles 2 anos não foi um amor. Foi uma relação catapultada para o interesse, sabe? Ele devia dar graças a Deus. Claro. Mas quando tu gosta, quando tu gosta, naquele fica momento difícil tu de vai... separar. Não, ele é tão, tu gosta tanto que ele não se deu conta quem estava do lado dele, né? Porque as pessoas sinalizam. Eu, pra ficar, uma vez eu estava tão Chicão, desesperado. as pessoas Mas, meu amor, sinalizam. no meu livro tem um capítulo que diz Punta Cana, lua de mel com data para terminar. Eu estava tão apaixonado pela mulher que eu levei ela para Punta Cana e ela disse assim, mas eu volto domingo que vem, Chicão, e volto com o meu noivo. Eu tô obrigado, mas vou voltar com ele, eu vou contigo para conhecer o Caribe. Eu fui assim mesmo. Mas claro, já estabeleceu e dei um as relógio regras. Michael Kors Mas de ouro ela no foi Panamá sincera, ela e foi bailei. sincera. Não, eu fui foi sincera, rifado não. no aeroporto. Eu fui rifado. Então, ela já te disse, ela já te Devolve deixou a bem aliança. Mas avisado. tu sempre tem aquela esperança. Eu fico 7 dias no Punta Cana. Ela não vai querer voltar para encontrar Não o volta outro, pro cara e fica comigo porque eu sou o cara. E no fim eu bailei. E esse cara aconteceu a mesma coisa. Negócio de risco. Como eu sou o decano da mesa, Sim. eu vou falar um assunto muito sério. Por que antes todo mundo sonhava em casamento? O jovem, 22, 23 anos, 20 anos, a menina 18, 19 anos, porque os pais assim determinavam, assim queriam o primeiro namorado e tal. Porque as moças casavam virgens. Então, o camarada estava naquele desespero do sexo, né? Então ele casava. Mas casavam virgem mesmo ou dava uma fugidinha? Não, aí, sei lá. Mas, Mas a Mari está falando de muito tempo há atrás. uns 40 anos atrás, 30 anos atrás. Bem mais. Aos 40 Então- elas já davam umas beliscadas. Aí eu tô achando. Tá bom, as brincadeira, vai lá. Não, eu sei, mas as coisas eram assim, pelo menos para o pai e para a mãe que fingiam não saber do relacionamento. Hoje, qualquer namorado dorme na casa da namorada e ninguém mais dá bola para E isso. fazem barulho e os pais fingem que não vê. Vê Netflix. tá Bota certo. aquele protetor É melhor dentro auricular. de casa do que na rua. Protetor auricular, aquele protetor. Então, Que bárbaro. sim, para não ouvir o barulho, né? Porque aí pode inspirar, aí o camarada já tá meio velho, assim, meio Que é gasto, isso, Mário? meio gasto, essa coisa toda. Agora, Vitorino não veio e deixou o secretário. O mundo mudou em demasia. A juventude hoje é totalmente diferente. Vai mudar daqui a 10 anos, daqui a 5 Completamente anos, diferente. vai ser pior. Eu estava vendo hoje a descoberta de uma nova galáxia, de novos 2 planetas, exoplanetas, que são exatamente iguais à Terra, com um terço a mais de tamanho da Terra, que terá água, e esses planetas serão habitáveis. Apenas 12 anos e meio luz da Terra. Lembrando que cada ano-luz ou cada segundo-luz representa 300 mil quilômetros. Imagina só a distância. Então, o homem vai ter que descobrir um equipamento, alguma coisa, ser humano, que possa chegar lá. Porque eu não acredito que a Terra, nesse crescimento, nessa coisa toda, com os bilhões de pessoas que nascerão até o ano de 2100, se não tivermos uma grande guerra, tomara, eu não acredito que aconteça, porque ninguém é maluco, apesar que o mundo é feito de malucos, o que irá acontecer com a humanidade? A Terra está ficando exaurida, já não tem mais Recursos comida, naturais. recursos naturais. O gado, por exemplo, o gado não vai existir mais. Não tem Ainda como. bem que a população vai ser, né, que estão tendo cada vez menos filhos, como trouxe a Roberta, porque não ia caber todo mundo e a junto, ciência né? É também. gente demais, Hoje a pelo gente amor de fala Deus. que o próprio... E já existem essas pesquisas, inclusive o Brasil está sendo pioneiro nesse mercado, de estudar as células que compõem a carne animal para tentar criar algum tipo até que venha do couro do animal para que consiga ter uma carne assim... proteína, sintética, A proteína que vai ter do o mesmo... animal. Então a gente fala assim, estamos criando recursos para, mais uma vez, tentar evitar que a terra se desgaste por total. Mas trazendo um pouquinho mais de reflexão, talvez, de tudo isso que a gente está trazendo, né? Inclusive aquilo que o Chicão traz. Não sei se vocês percebem, mas assim, há uma visão de efemeridade. Aquilo que Bauman, né, Marne, fala tanto da liquidez da vida, desse momento da vida, em que as pessoas estão se colocando sempre de uma forma assim, o amor é eterno enquanto dure, uma questão de... Tudo é mais efêmero, é mais rápido, é mais superficial. E, no entanto... há pessoas no mundo, e eu me incluo nelas, eu acho que, na realidade, a profundidade e o aprendizado que se tem com aquilo que dura, com aquilo de longo prazo, com o passar do tempo e com as necessidades de ajustes que o passar do tempo gera.
Eu acho que tá aí a riqueza, né? Então, assim, eu acho que cabe à nossa geração, as pessoas até que são pais atualmente, dessa geração que vem muito incentivada ao instantâneo, aprender a lidar com frustração, aprender a esperar a sua vez, a desejar algo, lutar e merecer, e por merecimento receber. São valores que, no fundo, geram uma felicidade mais livre, aonde a gente não precisa de muitas coisas, né? A gente não precisa do next, daquilo que o outro tem para ser feliz. A gente tem uma felicidade básica com aquilo que a gente tem, tá tudo certo. Que a vida por si só é um aprendizado, e aí né? a gente, Isso exato, vale. né? Então, essa questão de poder, por exemplo, viver longamente, quantos telespectadores às vezes nos trazem, olha, eu tô comemorando aniversário de casamento de tantos anos. Que beleza a gente saber que tem pessoas ainda na vida que podem compreender o quanto é precioso para cada um dos dois o se dar as mãos e aprender a se frustrar junto, aprender a se compreender, a construir de longo prazo. Enquanto isso, Magda, tem esses jovens que realmente se perdem, como aconteceu com os dois que mataram o pastor, né, marido da deputada, e que confessaram realmente que mataram o pastor. E aqui em Porto Alegre também aconteceu nessa madrugada um assassinato horrível de também um jovem, 26 anos, que matou no bairro Nonoai. Nonoai, pai e a mãe. O pai e a mãe, exatamente. Ele com 70 e ela mais jovem. E os vizinhos escutaram muitos gritos, muitos pedidos de ajuda. Era mais ou menos 1h30 da madrugada, nós temos as imagens. E aí chamaram a polícia e eles encontraram o jovem ali dentro e provavelmente foram facadas e pauladas com rolo de massa. Então a gente vê realmente uma juventude perdida, pessoas que realmente não têm o que fazer na vida, não veem sentido em nada, não têm um futuro, não almejam nada, vivem num nada e acabam matando aqueles que deram a vida para eles. É inconcebível o que veio acontecer. Eu queria dar um drops aqui para a cidade de Gravataí. Gravataí tem um fã-clube que vê Chicão Tofani, sabe? Inclusive sai nas colunas sociais. Chicão Tofani todos os dias, de segunda a sexta, no Atualidades Pampa, com seus amiguinhos. Acho bacana que eles falam dos amiguinhos, e são todos meus amigos aqui. Tá a Karine Martins, que não tem nada a ver com o fã-clube, é apenas uma amiga minha, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre ligada e sempre incentivando eu e aqui no programa. Beijão. Pegando esse teu pessoal que está bem ligado, Chicão Tofani, eu quero dizer o seguinte: você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Pois eu quero dizer que com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor.
E funciona mesmo, né? Já tem muitos Não posso ter números. um telefone tão importante aqui. Não, pode parar. Por Não, decidir minha vida, não posso. Imagina, Tá olha, bom. pergunta do outro. Posso atender o telefone? Ia decidir a minha vida. Então tu vai ficar com a tua bom, vida. vou ficar Falando olhando a em pessoa decidir aqui, a se ia vida, atender. vamos falar Isso é uma coisa cruel. É melhor Vamos falar. garantir o teu trabalho, amigo. Quero falar sobre uma coisa bem triste mesmo. O nosso telespectador Edmundo Pastore, ele diz assim: envio respeitosamente condolências ao Ruschel. Edmundo de Bento Gonçalves. O Ruschel não está conosco hoje porque nesta madrugada, na madrugada desta segunda-feira, depois de muitos anos doente, numa clínica, enfim, faleceu Amara Pens. Muitos da cidade, assim como eu, conheceram a Amara Pens porque ela teve aqui talvez um espaço pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Estética Amara, que tinha, assim, além de cabeleireiros, tinha dança, enfim, é uma família muito grande, a família do Ruschel, e a Amara faleceu neste dia 20, e ela tinha junto com os irmãos, ela tinha cabeleireiros, ela tem as irmãs trabalhando, que uma dava aula de dança, então a mãe dela trabalhou com ela, assim, e eu particularmente, eu e Tânia Carvalho, com quem eu me encontrei hoje, eu e Tânia Carvalho tivemos uma história muito linkada com a da Amara, porque foi por onde tudo começou, essa coisa da gente fazer parceria, de ir nas estéticas e coisas. Eu acabei convivendo muito com essa família, são muitos irmãos, são muitos entre homens e mulheres, e eu estive hoje lá com o Ruschel e toda a família. A Amara deixa irmãos, deixa filhos, 2 meninas ainda e um menino, um rapaz, netas, e descansou depois de muito tempo. Então, acho que todo o nosso sentimento, as nossas condolências a essa família, ao Ruschel, através do Ruschel, porque o Ruschel a gente percebe aqui essa coisa de família dele sempre foi muito, efetivamente eles sempre foram uma grande família. Ele é muito família. E eles estão, olha, infelizmente... É uma tristeza. Eu vou falar da Amara a Amara era jovem. Eu vou falar uma coisa da Amara que é interessante. Eu conheci pouco a Amara, mas na época, nos anos 80, eu tinha um programa, o Miss TV na Bandeirantes, e não existiam esses grandes salões que tem em Porto Alegre. Então, a Amara foi a referência, todo mundo dizia. Eu fui na Amara, a Amara é o status. Então, a Amara começou um novo estilo de coifer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que todos os salões de beleza hoje tem um pouquinho de Mara, eu acho. Sim, inclusive muitos hoje que são donos de salões de beleza passaram por uma bancada lá da Mara. Porque a Mara nunca foi, ela não era esteticista, não era cabeleireira, nada. Ela era uma investidora junto com a sua família num espaço que foi realmente... ela teve um espaço na Bordini, ali ao lado do supermercado, e depois ela se mudou para Augusto Meyer, em frente onde hoje é o prédio do Sinduscom, e ali ela teve a Estética Amara, então realmente foi pioneira disso, então os nossos sentimentos, agora, a família da Amara... Coisa com rara propriedade, aqui na bancada, eu acho que o Ruschel é o que tem, dos homens, é o que tem mais ligação com a família. Eles têm. Todos os programas sempre falam da família, eu já faço estilo lobo solitário. E eles são muito ligados, ele conta que eles tomam chimarrão de manhã, que se encontram cedo da manhã, os irmãos, para tomar chimarrão. Sabe o que aconteceu? O meu problema é que eu tive uma educação espartana. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me chamou e disse assim: Francesco, come here. Tá aqui um carro para ti, um emprego na empresa nossa, tu tem a hora que tu quiser, tá aqui um apartamento para ti, eu só quero uma coisa de ti. Vai embora de casa. Foi a educação do lobo, e eu me orgulho disso. Aí eu aprendi na vida o que é o dia a dia, a dificuldade, não tinha mimimi, eu fiquei solto na vida, solto. Mas, por exemplo, o Ruschel teve um outro tipo de educação completamente diferente, mas não deixou de ir para a vida, de encarar, de ser um vencedor, o Ruschel, todos eles são. Me orgulho muito de ser amigo dele. Hoje, a estética existe ainda diferente, né? E ela é tocada por um dos irmãos, né? Que é deste meio, que ficou nesse meio. Mas lá estavam todos os seus familiares hoje e tinha, na hora das despedidas, ia ter violão, ia ter música, porque é uma tradição deles, assim. Todos sempre gostaram muito disso e é a maneira que eles têm de se despedir das pessoas.
fiquei muito triste, efetivamente, de ver, de ter me despedido da Mara da maneira que foi. Mas ela sempre ficará nos nossos corações e na nossa lembrança como pessoa e principalmente como uma mulher empreendedora já no final dos anos 70. Marli Barcelos. Perdão, a Carla tem um assunto. Vamos falar o assunto da Carla, desculpe me atrapalhar. O meu assunto vem de Brasília a respeito do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Mais um general que deixa o primeiro escalão, na verdade ele sai do primeiro escalão, sai da Secretaria-Geral. É o Floriano Peixoto, ele que substituiu o Bebiano, né? Então, em menos de 6 meses, é a segunda mudança dentro da Secretaria-Geral de Governo. Então, ele sai da Secretaria e vai para a presidência dos Correios. Então, sai do primeiro escalão. Ele que tinha uma ligação com o Santos Cruz, que foi o general que saiu na semana passada. Santos Cruz, por sua vez, que deu uma declaração, deu uma entrevista para a revista Época de hoje, né? Saiu. E dizendo que tem muita baboseira no governo. Saiu atirando, como se diz, exatamente. Né? E saiu atirando. Tem muita besteira no governo e tal, que criticou bastante o Olavo de Carvalho e o filho do presidente Bolsonaro. O presidente já deu a réplica dizendo que ele, durante o tempo de governo, ele nunca disse que tinha besteira, baboseira, ou seja lá o que for. Então, já teve o revide. E provavelmente estão sondando o nome do Rogério Marinho, que é o secretário especial da Previdência, também para fazer a articulação política dentro ali de Congresso e tudo mais. Não Exatamente, funcionou, né? Não funcionou. Não funcionou. E ele já tem um trâmite legal, porque já está fazendo, né, essa parte dentro da reforma da Previdência. Então, cogita-se que o próximo nome, então, para a Secretaria-Geral é de Rogério Marinho, que hoje é secretário especial da Previdência. Também está criticando o governo uma outra pessoa, assim, um deputado, que é o Alexandre Frota. Alexandre Frota também dizendo, e não só o governo, trocando farpas enormes com o Olavo de Carvalho na internet. Bom, é um desaforo pra cá e o outro desaforo pra lá. Acharam? Imagina o nível da conversa. É uma nível da conversa. Gente, eu ia até dar o print e tal, como a gente faz pra mandar e pra mostrar pra vocês, não deu, porque ia ter que botar o PIN em todos os lugares, assim, porque não ia, vai ter que borrar a mensagem toda, de tão, assim, realmente... Não dá nem para dizer a mensagem deles. E aí o Alexandre Frota diz que o que acontece, que é um prato cheio para a esquerda do Brasil, o governo Bolsonaro, que ele vem se atrapalhando muito, que ele vem alimentando coisas que ele não deve alimentar e que deveria se acalmar, deveria realmente fazer agora, não ficar botando a lenha na fogueira, focar naquilo que precisa focar, foi o que disse Alexandre Frota nas redes sociais. Não, ficou horrível esse negócio. Não, lembrando que o Alexandre Frota não é conhecido por ter o melhor dos comportamentos, porque ele é investigado... Agora ele tá assim, eu acho que ele tá tomando alguma coisa que ele tá conseguindo se Porque ele é investigado, né, por não pagamento de pensão alimentícia. Ele brigou com o filho nas redes sociais, quando surgiram as denúncias, brigou com a ex-mulher, ele que já passou, né, dentro da sua carreira como artista e por diversos altos e baixos, né, ele é artista pornô, ex-artista pornô, então assim, não é a melhor pessoa para dar conselhos do que deve ou não deve fazer ao longo da vida, então isso é que a gente acha engraçado, se ele soubesse que o Olavo de Carvalho ia mandar no país, ou ter uma influência tão grande no país, ele não teria votado em Bolsonaro. Foi uma das declarações. Mas ele se elegeu por causa do Bolsonaro. Ele embarcou no trenzinho do Bolsonaro e agora tá reclamando. No trem, agora tá querendo pular fora. Tá negando. William Shakespeare tinha razão, eu sou o que sou. Ninguém muda o seu comportamento. Ninguém muda na sua essência. Mas rapidamente eu quero me ater a uma das grandes figuras da música, chama-se John Lennon. Quem é que não conhece John Lennon? Eu comprei uma série de livrinhos que custam apenas R$ 3,30. 13 livrinhos, R$ 10. R$ 10, né? Então, é um opúsculo, como eu digo, é um livro bastante pequeno. Você lê isso aí em 30 minutos, 40 minutos, você lê. Claro que é um apanhado. Num outro do Getúlio Vargas, já encontrei dois erros. Quais são? Já nos conta. Um erro é trocar a dona Darcy Vargas pela filha. Colocaram uma fotografia da dona Darcy do Getúlio e colocaram que a dona Darcy seria a filha do Getúlio. Quer dizer, um erro... Por isso que custa 3 pila, né, Mário? Não, mas tudo errado. Não, mas isso foi um caso ali. Não, mas
tu publica um livro pequenininho como esse, troca as fotografias. Não, mas já tivemos Qual aqui foi a Maquiavel, outra, Shakespeare, várias figuras que não teve erro, só o Getúlio. Bom, esse do Getúlio. Bom, não, mas o do Maquiavel eles não publicaram ainda. O John Lennon tinha coisas extraordinárias, frases maravilhosas. Todo mundo sabe que ele foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980. Vai fazer 39 anos da morte dele. 1980. Foi bem na época da inauguração desta televisão. Essa televisão foi inaugurada em 1980. Essa televisão vai fazer a TV Pampa 39 anos. Disse ele, eu acho isso de uma simplicidade, mas eivada de uma genialidade realmente fantástica. Disse ele: sim, eu acredito que Deus é como uma usina de força, que ele é um poder supremo, que não é nem bom nem ruim, nem de direita nem de esquerda, nem branco nem preto. Ele simplesmente é. Olha que coisa simples e maravilhosa, produzir pela cabeça desse rapaz que foi um gênio, que foi assassinado por esse idiota do Mark Chapman, que era apaixonado por ele. E ele se apaixonado por ele e resolveu matar, simplesmente lá deu 3 tiros. Está preso até hoje. A justiça americana não é como a nossa justiça. E eu quero dizer para vocês que vale a pena sim ler esses livrinhos, né? E ele disse assim também: fico orgulhoso de ser o palhaço do ano neste mundo em que as pessoas ditas sérias estão matando e destruindo em guerras como a do Vietnã. Todo mundo conhece as frases dele. Você era um gênio. Bom, vamos falar de coisas bacanas. Eu quero dar uma dica para você que precisa decorar a sua casa ou presentear alguém muito especial. Na verdade, eu quero convidá-los a conhecer a Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Nesta sexta, neste sábado, a loja estará aberta com muitas novidades para você. Vamos dar uma conferida? Olha que bela dica, tá? Essa aí é a loja, né? Não deixe de conhecer efetivamente esta loja, porque ela tem coisas muito, 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 muito lindas. Tá bem. Nós vamos ver muitas coisas muito bacanas na Saaf Decoração e Presentes. Fala, Ana. A vovó estava de aniversário, vou passar na Saaf Decorações, vou comprar o presente, porque tem coisas lindas para a decoração da casa. E a minha avó não consegue mais sair de casa, dar as passeadas, então ela gosta agora de enfeitar a casa e repensar ali a decoração, tudo mais. Ela adora ver aqueles programas de reforma, então é uma ótima dica para quem está fazendo aquela reforminha e não quer gastar muito dinheiro. Por falar em aniversário, deixa eu pegar aqui, ao mesmo tempo que hoje eu fui despedida da Mara Pens de manhã, na hora do almoço, eu tive a honra de ter sido convidada para os 80 anos da Teresa de Justas. A Teresa de Justas, junto com seu marido, Cátio, no final dos anos 70, anos 80, trouxe para Porto Alegre um pouco da culinária uruguaia, com os seus famosos sanduíches, a sua sanduicheria que eles tiveram durante muitos anos na Doutor Timóteo e depois hoje mudou de endereço, porque ali eles vão construir prédios enormes. E a Teresa fez um encontro hoje com amigos para comemorar os seus 80 anos. Ela recebeu junto com as suas filhas, com a Karina e com a Silvina e netas e genro, enfim. E foi lá que eu encontrei a Tânia Carvalho, porque a Tânia Carvalho e eu temos uma participação também muito grande na vida deles, porque nós também fomos as primeiras pessoas com quem eles tiveram contato, na época a gente fazia TV, enfim. Então eu quero mandar um parabéns para a Teresa de Justas, as suas filhas. Foi uma festa realmente muito, muito, muito linda, num local muito especial, assim como ela, que sempre foi uma pessoa muito especial. O marido, que já não está mais conosco há um bom tempo, também foi uma pessoa muito especial, mas eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele está ao lado dela, porque a Teresa é uma pessoa iluminada. Desculpa. É verdade, um abraço para ela, um feliz aniversário para toda a família maravilhosa que ela tem. E aproveitando, mandando um abraço também para Tânia Fernandes, encontrei ela numa loja do centro de Porto Alegre. Nós conversamos muito, ela mandou um abraço para todos, adora e ama todos vocês. E a Vera Garibaldi, que voltando aqui para a televisão, na lotação, encontrei com ela até, foi muito engraçado, ela falou: tu não me conhece, mas eu te conheço, então um abraço enorme para ela. Mas a gente fala muito de estética, de beleza, né, de todas essas coisas que deixam a gente mais feliz, mas quem não vai ficar feliz
Bis é marca de empresa que não está patrocinando, mas que é uma parceira da seleção feminina e deu o que falar o batom que a Marta usou durante a última partida do Brasil contra a Itália, porque ele durou o jogo inteiro e não borrou. E todo mundo falou, né? Pô, como é que assim, as mulheres, que batom é esse, que batom é esse? A FIFA, que comanda o torneio, ela acha que isso é um marketing de emboscada. Quando um jogador, porque só tem 5 master patrocinadores do evento, então quando alguma marca, o Neymar já foi até advertido sobre isso, ele ficava puxando o calção para mostrar a marca da sua cueca. Agora a Marta que está com essa bronca para resolver, porque quem vai ser multada pode ser a empresa se divulgar alguma coisa relacionada. Mas a Avon até se manifestou dizendo que o batom ainda não foi lançado. Não é um vale produto. a repreensão da marca. Então, assim, ela Agora, só... nenhum patrocinador. Não, e uma coisa, olha, foi tu mesmo que disse aqui na bancada, ela é uma pessoa que não teve reconhecimento da sua genialidade, não ganha nada, é uma pessoa que poderia... Não, se vocês pensam que ela ganha salários dos grandes... Não ganha nada, ela é uma mulher que não vai levar nada dessa história, sabe? Pô, vão querer roubar agora da Marta também. Por causa do batom que ela usou. Mas a FIFA não vai ganhar nada, né, no evento. Vai ficar triste por causa do batom. A mídia nem fala da Marta o ano todo, estão falando por causa do campeonato agora, mundial na França. Eu acho que a Marta é uma injustiçada. Porque o futebol feminino no Brasil, eu não gosto de futebol feminino, tudo bem, mas o brasileiro não gosta de futebol feminino. Não gosta. Não sei por quê. Nos Estados Unidos, o futebol feminino leva mais gente que o Claro, porque é o esporte das mulheres nos Estados Unidos, né? Tanto que elas são as favoritas. E, aliás, o Brasil já está definindo as próximas etapas, classificado para as 8º, mas vai pegar um time dificílimo, o time da casa. A França já era esperado, porque, infelizmente, os resultados da chave colocaram, então, na próxima etapa, o Brasil versus a França, que é favoritaça. Os ingressos estão esgotados, a torcida vai estar apoiando as francesas, então vai ser mais difícil o trabalho das meninas em campo. Mais difícil também, eu deixei o trabalho da SAF para agora, porque tu não vai conseguir saber exatamente o que tem de bom, então vamos voltar? Para você, assim como a Ana precisa decorar a casa ou quer presentear a avó, né, com coisas da SAF, fica aqui o nosso convite. Conheça a SAF Decoração e Presentes em Canoas. Nesta sexta e neste sábado, a loja estará aberta e, como sempre, com muitas novidades para você. Vamos dar uma conferida? A SAAF fica em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, sentido Porto Alegre. Na SAAF você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos para a sua casa. Tem também um setor inteiro de quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45. Vale a pena conferir. Chegou também a nova linha de cerâmicas perolatas. Variedade em peças de cerâmicas, das mais simples a mais sofisticadas, a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A loja da SAAF está localizada aqui perto em Canoas, bem ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Não deixe de conferir. SAAF, Decoração e Presentes. Não tem por que você deixar de conhecer a SAAF Decoração e Presentes. É uma bela dica, bem pertinho. Viu como tinha coisa linda? Então, tá aí, ó. Eu não invento, eu sempre aumento as coisas. Carla Krieger. Aqui no Instagram, no nosso Instagram, Atualidades Pampa. Boa noite, grande bancada. Gostaria que perguntasse ao grande Marne a influência da igreja através dos séculos, legislando junto aos governos e muitas vezes tendo poder de comando ainda maior, comparando uma passagem que foi a crucificação de Jesus, que só foi executada por imposição de quem se diziam pregadores da palavra de Deus. É o Claudino Paz. A influência da Igreja Católica foi muito grande na Espanha, né, em Portugal e outros países. Claro que na Itália, o Império Romano, depois de todos os desmembramentos. Mas em Portugal houve um capítulo interessante com o Marquês de Pombal. Né, o Marquês de Pombal, o célebre Marquês de Pombal, que em 1755, no terremoto de Lisboa, reconstrói a cidade de Lisboa, morreram milhares de pessoas desse terremoto, por isso que se diz o estilo pombalino, que advém do Marquês de Pombal. Mas voltando à Igreja Católica, ele foi o único que conseguiu, junto ao rei de Portugal, se não me engano, o rei Dom Luís, não tenho certeza se esse era o nome do rei da época, tanto é que o nome e a história do Marquês de Pombal
o Marquês de Pombal é a história que todos conhecem. E ele determinou a saída, inclusive, dos próprios jesuítas, tirando o poder, porque o poder da Igreja Católica era superior ao poder dos próprios reis, dos próprios mandatários dos países, como fez Henrique VIII da família Tudor na Inglaterra. Só porque queria se divorciar. Porque ali era um interesse que ele queria, não enjoou da mulher. Ele fez isso um monte de vezes, né? 8 vezes. Jenny Seymour, Ana Bolena. E decapitava elas, para não dar problema depois. A Rainha Catarina, Catalina, porque ela era uma espanhola. Então a Igreja Católica foi fundamental nesses desvarios de todas essas épocas. Hoje a Igreja Católica se recompõe, assume os erros do passado, né, todas essas coisas, como queimar as pessoas na fogueira, porque essa mulher é bruxa, né, uma bruxa já queimava na fogueira. Nós temos aí fatos de Jane Eyre, Joana d'Arc e outras tantas que morreram na fogueira. Muita gente continua, né, e eu acho que a instituição Igreja Católica é fantástica. Os ensinamentos da Igreja, todas as igrejas são boas. São os homens que distorcem os ensinamentos, são os homens que mudam os pensamentos e que ocasionam todos esses problemas. Agora, a Igreja Católica vive talvez a pior fase da sua existência. E digo mais, se não fosse o Papa Francisco, hoje é a grande figura da Igreja, eu considero ele um reformador da Igreja Católica. Revolucionário. Com certeza. Ele é um reformador da Igreja Católica. Ele é mais fantástico, ampla, um homem humilde, ele nem mora naquela residência não mora, não. Né? Tem Castel Gandolfo lá, Roma, lá eu conheci esse lugar. Começou a abrir as portas da Igreja Católica, porque pessoas. O que acontecia é que a Igreja estava perdendo cada vez mais. E vai perder cada vez mais. Mas com o Papa Francisco, isso foi um pouco modificado. Pelo distanciamento, por exemplo, no Brasil, da Igreja Católica com os fiéis. Eles se distanciam, os pastores principalmente chegam. com os jovens, a nova geração. Mas você vai na igreja, quantos jovens você conta dentro da Igreja Católica que vão assistir à missa? Ninguém, muito pouco. Então tem que haver uma renovação carismática da igreja, a igreja tem que entrar num processo de evolução. Desculpem eu falar isso, porque eu sei que tem muita gente católica que está nos vendo agora, principalmente no dia de Corpus Christi, essa grande festa que está sendo realizada pelo Brasil inteiro. Mas hoje, Marne, eu acho que a bancada evangélica tem mais poder dentro do Congresso, que foi a pergunta, do que propriamente a Igreja Católica, ou estou enganado? Não, com certeza. A força deles, dos evangélicos no Brasil, são milhares de igrejas. Sabe em quantos países a Igreja Universal está? Mais de 100 países no mundo. Eles são donos de rádios na França, são donos de rádio em Portugal. Aliás, eu dei uma entrevista. De muitas coisas, de muitos eu dei uma veículos. entrevista numa rádio que eles têm numa cidade chamada Oeiras, né? Uma cidade chamada Oeiras, ali a 30 quilômetros lá de Lisboa, né? As coisas, sabe? E é impressionante o poder da Universal, o programa, Deus é Amor, do meu querido amigo já falecido Davi Miranda, e outras tantas igrejas, o R.R. Soares e outras igrejas que cresceram no Brasil. Eu acho importante isso. Hoje o presidente esteve com as irmãs Clarissas, né? E nesse Corpus Christi, e tem aí a foto que ele fez com elas, na presença delas, onde ele foi visitar em São Paulo as irmãs Clarissas. É que lembrando que ele participou a Marcha de Jesus, que aconteceu em São Paulo, é um mega evento, já está na sua 27ª edição, leva milhares de fiéis justamente às ruas para manifestar a sua fé, e ele falou sobre diversos assuntos, porque, claro, estava curtindo o evento, porque ele se identifica, né? Então, evangélico, fala que o Estado é laico, mas este presidente, referindo-se a ele diz é cristão. Então, que essa é a crença dele, e ele já mostrou em diversos momentos e vai até esses locais onde se manifestam essa fé para os seus discursos. Ele até disse e surpreendeu muitos porque ele falava tanto, né, em quebrar o ciclo, não concorrer a uma reeleição, não ficar mais 4 anos no cargo. E nesse discurso onde ele falava, né, agradecendo até as pessoas que votaram nele e destacando aqueles que não votarão no futuro, porque se tudo der certo, as reformas acontecerem, estamos aí para mais 4 anos no poder, foram as palavras do Bolsonaro, né, num discurso em que ele se dirigia aos fiéis, mas então parece que mudou de ideia e está repensando, pode concorrer novamente à presidência. Pois é, mas que meio cedo também para ele falar sobre isso, né, Cantofani? Eu acho, sabe, eu acho que ele, acho como disse o general, como é que é? General. Baboseira. Show de baboseiras. Santos Cruz. E eu acho, dona Magda, na minha interpretação, que foi um cara que eu sempre gostei do Bolsonaro. Desde o início tu falou.
Eu sou um cara que hoje estou um pouco decepcionado com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele está... Tudo bem, o Vitorino tem dados e apresenta sempre dados de que ele enxuga isso, enxuga aquilo. Tudo, eu acho que isso é legal. Mas o que eu pensava do Bolsonaro, ele não fez. Por exemplo, o caso da reforma da Previdência. Ah, mas o Rodrigo Maia não quer porque o sistema não deixa, tem que os congressistas... Não, eu não fui eleito pelo sistema. Eu fui eleito pelo senhor e senhora brasileira. Vocês queriam a quebra do sistema, porque esse sistema levou o Brasil à bancarrota nesses últimos 16 anos de governo PT ou PSDB. Eu quero uma medida presidencial e a reforma vai passar a reforma da Previdência. Não pode, tem que ter articulação. Não pode não ser aquilo. Então ele deveria fazer que nem o Trump. O que o Trump faz nos Estados Unidos? Quando o Trump foi para o muro, os democratas não quiseram, e o muro que divide o México e os Estados Unidos é onde entra os coiotes, tráfico de gente, tráfico de drogas, ele começou a dizer, aquele congressista voto contra a nação. Ele atirou os democratas contra o povo. O Bolsonaro não faz isso. O povo contra os democratas. Ele não faz isso. E ele tem tudo para fazer isso, porque o povo está do lado dele. Então, nisso aí, o Bolsonaro me decepcionou. Pode ser que esteja legal, não, mas não é. Eu acho que ele não foi eleito por isso. E que ele tem que fazer política. Mas então... Eu sei, eu te entendo, mas é que ele tem que... Deixa só a Ana... Não, ele só, porque o Chicão também trata e pode comentar sobre isso, que ele defendeu mais uma vez o Moro e disse que o Moro, então, é um patrimônio nacional e que ele é o homem, então, que colocou tantos corruptos e pessoas que roubaram, trouxe os déficits, né? Mais de 2 bilhões que nesses esquemas, nesse sistema corrupto do governo foram roubados. Então, ele fala que o Moro é essencial, foi essencial para essa luta e hoje é um patrimônio nacional. E, então, mais uma vez, tomando a frente, defendendo o Moro, que era o que se inicialmente esperava. Agora, ele, então, dá essa resposta, já é a terceira ou quarta vez. Roberto, eu te interrompi. Eu acho só importante, comentando, então, o que o Chicão traz, é que a diferença é que no Brasil nós não temos aquilo que nos Estados Unidos existe, que é, na verdade, apenas 2 grandes partidos. Então, quando o Trump faz um jogo desses, ele realmente tem um efeito que aqui no país o Bolsonaro não vai atingir tanto. E também é importante trazer uma questão de que dentro das pessoas que votaram no Bolsonaro, existem as pessoas que confiam plenamente no Bolsonaro, existem as pessoas que votaram no anti-PT, existem pessoas que votaram na base do medo, porque estavam desempregados, precisavam de uma mudança drástica no nosso país, acreditavam nisso. Então, assim, o Bolsonaro talvez tenha consciência que ele não tem tanto apoio quanto aparentemente apareceu no momento que apareceu ali as urnas, né? Então, existe uma fragmentação de motivos pelos quais as pessoas votaram no Bolsonaro. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro sem se achar totalmente representadas por ele. Mas não foi o caso do Chicão. O Chicão sempre disse que apostava no Bolsonaro, que confiava no Bolsonaro, que o Bolsonaro era a única solução para o país. O Chicão faz parte da primeira leva de pessoas que realmente votou com convicção. Carla, eu acho que existiu 2 Bolsonaro. O Bolsonaro aquele que foi para a eleição com aquele discurso e o Bolsonaro atual. O Bolsonaro atual, para mim, não tem nada a ver com aquele. O Bolsonaro atual é melhor que os governos anteriores, mas não é aquilo que a gente queria, porque eu não vejo atitude nenhuma. Defender o Moro é normal, depois que todo mundo falou. Sim. Por que ele não defendeu o Moro no primeiro ato? Sim. No primeiro ato ele não defendeu o Moro, ele subiu em cima do muro e lavou as mãos. Ele foi impulso. Eu acho que não, Chicão, foi uma maneira, sabe como é que ele defendeu o Moro? Indo com o Moro no futebol, sabe? E essa é uma maneira de tu dizer, tô com o cara, Chicão, medo, tu não precisa verbalizar pra mostrar que tu tá com o cara. E a gente percebe nessas últimas 2 semanas que ele mudou um pouco o Bolsonaro. Ele tá numa posição mais de estadista, porque... Pois é, ele tá com... Exatamente. Mas esse não é o Bolsonaro que queria. É o novo assessor dele. Sim. E o episódio dos filhos foi a mesma coisa. Os filhos fizeram horrores. Os filhos insultaram o vice-presidente e ele ficou fora. Então, esse Bolsonaro... Devia ter outro Bolsonaro, então. Mas eu acho que ele está se transformando nesse outro que precisa ser com essa assessoria nova. Isso. Ele é muito mal assessorado, Chicão. E tu sabe que... não é que eu não sou Bolsonaro, mas nunca foi assim como tu, entendeu? Que é o que a Carla colocou muito bem. Posso ter votado nele, votei nele, mas assim, porque as coisas foram se acomodando de alguma maneira
porque eu não ia votar nele. Não ia votar no Bolsonaro, entendeu? Mas aí as coisas foram se ajeitando. Eu digo, bom, tem que ser o Bolsonaro para não ser o outro compadre ali, né? Mas eu acho que o Bolsonaro, ele relutou muito em assumir o papel de presidente, que não pode sair dizendo o que quer, que não pode sair falando, dizendo o que quer, que não pode admitir aqueles filhos dele imbecis que se metem e estragam tudo. Fica cada um no seu quadrado. É isso, Marne? Mas, dona Magda, eu acho, o Marne vai concordar comigo nesse episódio, eu acho que o Bolsonaro, ele vendeu uma história do cara intempestivo. O Bolsonaro é que nem aquela... Ele sempre foi, né? Mas ele não está sendo agora. Ele está sendo comedido. O Bolsonaro é que nem aquela mulher que tu ligou para sair com ela e ela, não, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou aquilo, tu vai ver... Ela é propaganda uma meia boca. Tem que reclamar no CONAR. Eu me senti um pouco nisso. É que a gente fala que nos primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, claro, ele teve toda aquela situação da facada, da saúde, que ainda interferia bastante na própria agenda, que ele poderia ou não poderia ter, até se passando em alguns momentos. Mas a gente coloca que a própria Roberta, o próprio Vitorino, o doutor Rucho, eles trouxeram que quanto essas manifestações espontâneas que se esperava do Bolsonaro por parte dos eleitores prejudicava o Brasil economicamente e politicamente. Inicialmente o Centrão se colocou, ele fala isso, ele quer isso, a gente é contra, ele não vai governar. Então acho que faz parte de ele assumir esse papel de estadista, claro, perdendo muito da confiança de alguns eleitores que sempre apostaram na maneira, na personalidade do Bolsonaro, porque ele precisa governar o país, e para governar um país ele tem que ser uma pessoa mais articuladora, que é o que a gente sempre pedia. A articulação é essencial para um estadista, mas só que muitas pessoas até colocaram, né, através do Twitter, que ele falava, e até fui buscar se era de fato o que ele disse, que era quebrar o ciclo da reeleição, porque parecia que o político só queria estar lá ocupando espaço para, né, ter outra oportunidade, continuar ganhando, continuar mamando no governo. Então ele disse até, eu quero quebrar esse ciclo vicioso da reeleição. E agora ele fala sobre a reeleição, daí começa a ser muito contraditório, porque lá atrás ele dizia uma coisa, agora ele se manifesta de outra maneira. Mas vejo também que é uma necessidade para conseguir governar o Brasil. Mas, Ana, eu vou dar um exemplo, porque o Bolsonaro, ele amoleceu. Eu vou dar só um exemplo. Em relação ao crime organizado, que o Moro tinha toda essa força toda, que eu não acho força. Não acho. Por quê? A Colômbia tinha um presidente. Te lembra do presidente quando enfrentou o cartel de Medellín, Marne? O que o presidente fez? A partir de agora, se vocês não depor tudo, não largar tudo, vocês vão ser extraditados para os Estados Unidos. Fez um acordo de extradição com os Estados Unidos e os caras ficaram com medo e se entregaram. Inclusive a família Ochoa Vázquez, que era um dos cartéis de Medellín, junto com Pablo Escobar enfrentou. A família Ochoa se entregou, cumpriu pena e ficou legal, com medo da extradição. Sabia que todo traficante brasileiro, o grande traficante brasileiro, ele compra droga no exterior. E essa droga no exterior, os Estados Unidos, ele vê isso como um crime internacional, passivo de uma extradição, que terminaria todo esse problema do crime organizado no Brasil. Ou às vezes o Brasil até é rota para a chegada em Miami da droga, né? Que foi os americanos adorariam pegar. O Escobar fazia isso, né? Fazia PCC, só uma parada. Comando Vermelho e tudo. Mas o Bolsonaro nunca viu isso. O Moro também nunca viu isso. Então, porque não existe, na realidade, um enfrentamento com os grandes problemas do Brasil, eu acho. Eu vejo o Bolsonaro como uma figura que jamais imaginou ser presidente da República. Ele se lançou nessa aventura 2 anos e meio atrás, nessa expectativa. Eu conheci o Bolsonaro ia no boteco, vamos tomar cafezinho, vamos conversar. Era uma pessoa absolutamente comum. Todos privilégios. Absolutamente comum de brincadeira. Aquelas brincadeiras do Rio de Janeiro. O carioca, Rio de Janeiro, meu irmão, como é que tá, meu irmão? Sangue bom, aquela coisa toda. E ele assume a presidência, aquilo para ele foi um espanto. Eu vou repetir o que o César Maia me disse. César Maia foi prefeito do Rio 3 vezes. Na primeira eleição eu estava com ele estava em 4º lugar, eu disse para ele, César, você vai ser eleito prefeito do Rio de Janeiro. Porque eu conversava com as pessoas na rua, você vai votar em quem? Vai votar em quem? Eu vou votar no César Maia. E ele participava do debate na rádio que eu trabalhava naquela época, e começamos a conversar, etc. Ele disse, você vai ser o prefeito do Rio. Quando ele se elege prefeito do Rio, ele não fala mais com ninguém. O que é que você ouve? Eu surtei, cara. Eu surtei. Eu nunca acreditei que eu seria eleito prefeito. Ele me olhou, os olhos cheios de lágrimas. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. Agora imagina a carga dele, depois de tudo que ele falou,
todos, porque ele falou coisas seríssimas contra os homossexuais, se tivesse um filho homossexual. Ele falou coisas horríveis, todo mundo sabe disso. Aí ele se elege presidente, 57 milhões, porque muita gente votou nele porque não tinha opção. Daqui a pouco ele se torna presidente. Agora, uma coisa eu digo, se ele tivesse participado dos debates, ele não tinha sido eleito. Claro que não. Não teria sido eleito, porque ele não resiste um debate com todos esses aí, né? Mas, Marne, tu falasse do jeito dele, assim... Ele é assim, maravilhoso, ele é um figurão. Ele é um cara ele é puro, sincero. simples, Sincero. é simples, puro e um cara humilde. Quantas vezes já não foi criticado por dar declarações, agora como presidente, desse jeito dele, que vai falando o que pensa e daqui a pouco faz uma comparação com outra que às vezes tudo não é namorado, né? Tudo é noite casamento, de núpcias, exatamente, casamento, namorado, enfim, na simplicidade dele, mas uma crítica absoluta. E eu acho que ele teve que se fechar e teve que dizer, olha, não vou poder ser exatamente aquele Bolsonaro que eu fui até então, porque a crítica está muito forte muito em cima de mim. As pessoas que o rodeiam e tudo mais devem ter dito para ele, tu precisa de um porta-voz, veio um porta-voz. Então o governo começou a se estruturar. Mas, enquanto pessoa, acredito que ele não tenha perdido essa essência do querer fazer diferente, do querer mudar. Agora, não é entrando nos primeiros 6 meses, Chicão, que vai se arrumar uma casa que está estragada há muito tempo. E para quebrar o sistema é muito difícil, é muito complicado. Por quê? Porque no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e no Senado Federal, nós temos praticamente os mesmos nomes. E aqueles que entraram, a renovação, entrou junto com ele uma bela turma que nunca fez isso antes, que não tem experiência. É um monte de gente sem experiência. Exatamente, sem conhecimento, sem experiência. Então, quer dizer, nós estamos, assim, claro, afoitos e esperando uma mudança mais brusca e tudo isso, mas não adianta. Essa mudança só o presidente trabalha, né? Nós estamos num regime presidencialista que precisa do Congresso. E esse Congresso é um Congresso viciado. Essa que é a realidade. O seu Jair, lá de Pelotas, diz o seguinte, com vocês no feriado gelado de Pelotas, tá frio aí em Pelotas, pegando o gancho, Bolsonaro quer seguir a democracia, mas o Brasil não tem esse tempo para que as reformas sigam esse ritmo lento no Congresso. Precisamos de medidas mais severas e efetivas do Bolsonaro. O eleitor, em breve, irá cobrar-lhe isso. Conforme o Marne comentou alguns dias atrás, haverá ruptura dos poderes e será o povo que vai cobrar do Bolsonaro. Não, é assim a gente está vendo aqui decreto das armas, a questão da organização contra os criminosos e tudo mais, do Moro. Quer dizer, a gente está vendo a reforma da Previdência, são muitas atitudes, mas daí todas acabam, né, barradas no Congresso Nacional. Que não serve para nada esse Congresso. Sim, aí tinha que ter um elemento da Mas aí eu vou te perguntar, não serve para nada, mas o povo reelegeu todos esses sem vergonhas. Mas o povo reelegeu todos os safados. Ele vota... Na realidade, mas se queixando do quê? Mas tá se queixando do quê? Nem sabe quem votou, nem sabe quem votou. E com o Supremo também contribuindo, quer dizer, também, né? Mas realmente, aquilo que o Chicão coloca é uma questão que a gente também tem que observar, que é a postura do líder. A postura do estadista, que é aquilo que quando ele foi eleito, eu lembro muito bem do nosso Marne aqui trazendo isso. Olha, eu tô feliz porque eu acho que finalmente vamos ter de novo um estadista. E eu acho que é isso que ele está decepcionando, porque um estadista não se preocupa com o contraditório. Ele escuta até o final e ele tem um ponto de vista focado, ele está enxergando à frente, é aquela visão de longo alcance que a gente percebe com o andar dos dias. Coisa que o Bolsonaro, no momento que fica com picuinhas, está mostrando que ele é muito reativo. Como é que tu vai liderar um país como o nosso sendo reativo? Lembrando que ele respondia twitters, assim, de perfis completamente irrelevantes, assim, que não eram pessoas estruturadas para... Então, assim, e a gente fala, o Donald Trump também foi muito criticado, porque inicialmente ele dava retweet, ele ia lá e xingava. Eu penso assim, o estranhamento de uma nação que sabe que o seu presidente respondeu uma pessoa que às vezes nem existe no Twitter. Mas assim, o Trump, ele tá num país que é a primeira, potência mundial desse universo chamado Terra, né? O índice de desemprego é baixíssimo, o Trump tá fazendo crescer a economia
drasticamente o índice de desemprego lá. Não dá para comparar, né? Então, é incomparável. Então, o Trump Mas pode se compara o início do governo. Não, Eu me trato, né, dos primeiros... Eu falei que nos primeiros meses do governo Trump, ele também sofreu muito com essa coisa, porque ele achava que a mesma estratégia que o elegeu... Brigou ele com a imprensa, ele era reativo, ele ia para frente, ia para o embate, até depois dos debates, ele assistia aos debates e ele comentava, né, retuitando e retrucando justamente as pessoas que não concordavam. Foi uma tática que levou até lá. Mas quando tu ocupa aquele espaço, a gente fala, ele tem que prestar contas não só para uma nação, mas também para economistas, para pessoas dos outros países que, às vezes, em uma ou duas frases, ele acaba dando uma impressão errada e pode colocar em risco aí um negócio de milhões, como acontecia. É que me parece que o líder, ele precisa ter responsabilidade e consciência de que qualquer palavra e qualquer postura tem um efeito absurdo na vida das pessoas e nas pequenas coisas da vida das pessoas, né? Então, me parece que está faltando estudar um pouco mais o que é ser um líder de uma grande nação, porque o nosso país é grande. Nós temos pessoas que querem trabalhar, que querem gerar emprego, que querem produzir, que confiam no nosso país, mas devido a tanta roubalheira de alguns, se a gente for colocar no papel e dimensionar, tem muito mais gente do bem querendo trabalhar e não tem oportunidade do que gente corrupta que usurpou do seu poder, né? Agora, dona Roberta, eu acho que quem cresceu muito e vai crescer mais ainda é o Moro, o Sérgio Moro. Podem escrever o que eu estou dizendo. A participação dele lá perante o Congresso, perante os senadores, foi fantástica. Ele é o que é. Ele é o que é, né? Ele não mistificou, ele não é político, ele apenas reagiu e falou aquilo tudo que ele deveria falar, como um juiz fala, porque ele é um juiz, né? 22 anos como magistrado, não há como fugir. Isso aí, a sua resposta é como magistrado. É a mesma coisa. Um dia eu estou passando numa rua, veio um rapaz me entrevistar, né? Quando eu vi, eu já estava falando, mas o cara, mas o senhor é de... Não. Aí o cara, mas o senhor sabe, falando, eu trabalho há 50 anos nesse negócio, entendeu? Então não adianta, ele é juiz, ele vai ser juiz sempre, pensamento, a cabeça dele de juiz, né? Então, ele se saiu bem e se saiu muito bem. Agora, o Bolsonaro, ele tem que ter esse tempo me parece que para aprender o comportamento como presidente. Quando o Lula assume depois do Fernando Henrique, não sei se vocês lembram que o dólar chegou a quase R$5. Sim. Disparou, foi um huracan, que ele vai mudar tudo. Nada, ele fez exatamente, ele deu sequência ao governo do Fernando Henrique. Daqui a pouco ele conseguiu a credibilidade, porque o Lula é um artista, né? Mas o Lula ele assinou ator. uma carta aos brasileiros. Né? Não, mas é uma carta do Lula, que o Lula se fala e não fala. Ele dizer que o Bolsonaro não levou facada. Como é que um camarada que foi presidente durante 8 anos desse país diz que o cidadão lá, o Bolsonaro, não recebeu uma facada? Quer dizer, tudo mentira, dizendo que é mentira. Quem é que vai acreditar a partir num cidadão que comete eu sou um cara que eu estudo política desde a época da faculdade, mas não a política, eu quero ser político. A nuance da política, eu me formei e eu fiz uma pós-graduação em antropologia. E eu vou jogar aqui. O próximo presidente do Brasil vai se chamar João Dória. Por que João Dória? Porque o João Dória, ele é melhor que o Bolsonaro na articulação e mais forte que o Bolsonaro na atitude. A greve, queria parar São Paulo. Ele chegou e disse assim, pode parar, vai todo mundo para a rua. Alguém disse isso aqui? O nosso governador disse isso? Agora, se é para a rua ou não sei, mas ele dá. E o povo gosta de ouvir as pessoas, o governante. Eles gostam de comando. Criar um ambiente. Comando, liderança. Por que tem general? General é para mandar, meu amigo. Tem que mandar. E tem o sargento para obedecer. O sargento, e o cabo, coitado soldado lá. O ratão da operação. Numa hierarquia, que seria o Vitorino, na sua opinião? Vitorino seria um tenente de primeira instância. Aí vocês não largam no pé dos ausentes. Olha, eu quero dizer que ele fala, quando vocês falam nele, as mulheres e os homens também, dizendo aqui que o Vitorino faz muita falta, Chicão, que não dá pra falar isso. Entendeu? Ele é o queridinho, não Quem adianta. menos faz falta pra bancada é eu, porque eu falo pouco. Nós dois. Eu sou um cara assim, eu acho que o Vitorino faz falta. Não, mas hoje tu estás atuando muito bem, querido. Não, mas é que eu acho que com uma bancada menor, acho que todo mundo tem que se superar. Não, e dá pra gente falar. Não, e dá pra gente falar. E o ato né? da nossa comandante. Dá pra gente falar, Agora, Mário, eu queria fazer uma pergunta pra ti. E a dona Aninha vai ficar, e a Roberta não vão achar legal o que eu vou falar. Sabe por quê? Eu fiz um estudo que a democracia não é para país grande.
acima de 200 milhões. Só tem 2 países democratas acima de 200 milhões no planeta. Estados Unidos, que é o pai da democracia, e o Brasil, que é macaco dos Estados Unidos. Indonésia é ditadura, Rússia é ditadura, China é ditadura. Turquia não sei se tem 200 milhões. Sabe por quê? Porque a ditadura, a democracia que vem de Demócrito, que era um personagem ateniense, dizia o seguinte: é do povo para o povo. Aqui não, nós vivemos uma democracia mandrake. O Brasil não é um país para ter uma democracia. Não é para ter uma ditadura de tanque na rua, é para ter uma ditadura institucional. O que é uma ditadura institucional? Tipo o seguinte: o presidente ter plenos poderes. A Turquia tem isso. O caso da Previdência, não houve o Congresso. Pum, medida presidencial e fica quieto. É pro bem do Brasil, do país. Esse tipo de ditadura me serve. Não é ditadura para torturar o opositor, é um tipo de ditadura mais lautar, que chamam isso os filósofos. É uma coisa mais soft. Mas isso aqui, nem isso no Brasil dá certo. Não, nem mas isso não combina para mim, mas o que combina para mim e para muitas mulheres é passar lá na Delmundo, do Barra Shopping Sul e do Prédio Belos, porque se você corre contra o tempo na questão do beauty, lá você vai ter tempo para conversar, conselhos maravilhosos. Então vá lá, e aquele truque que eu usei, gente, aquele delineador que fez sucesso segunda é um adesivo. Quer saber mais? Olha. Passa na Delmundo, do Barra Shopping Sul ou do Praia de Belos, se ficar mais perto de você, para ter o delineador gatinho. É um adesivo. Você não tem nem que se estressar, não tem que ficar pensando muito, vai em 5 minutos, cola e tá pronto pra sair e arrasar. Tem que ir lá. Que máximo, eu não sabia. É muito fácil, é super prático. Mas até sobre o que o Chicão falou, eu acho que se torna, né, um pouco complicado, porque a gente coloca, se a gente falar de um Bolsonaro tão emocional e que sempre toma atitudes, às vezes, impensadas, vai ver o canetaço, às vezes pode prejudicar em negócios internacionais, se ele colocar a valorização do produto interno, né, do nacional, e não levar em consideração, como ele queria fazer inicialmente, valorizar o nacional e tornar um pouco complicado os negócios internacionais, ele vai ter muitas dificuldades para entrar, por exemplo, no mercado europeu ou até conversar com os Estados Unidos. Então, acho que, às vezes, não ter toda essa liberdade pode ser positivo. Agora, isso que o Chicão estava trazendo do Dória mostra muito bem o que a gente está conversando, o que o líder precisa fazer num Estado democrático. Como é que tu lidera? Através da inspiração, através de criar ambientes de negócios, ambientes de prosperidade, de esperança. Então, quem entende de marketing nesse sentido, o Dória é formado nesse assunto, ele mostra. Ele é só marketing. Aí é que vem. Por isso que eu, junto com o que o Marni trouxe a respeito da possibilidade do ministro da Justiça Moro ser um grande concorrente à presidência da República na próxima eleição, também que ele acho. Sim é um homem que tem uma postura de estadista. Confesso que quando eu estava falando a respeito desse assunto, me veio muito a imagem dele, porque ele tem essa visão de águia, ele enfrenta com calma, ele escuta a outra parte. Leva a pancada. É impossível alguém estar totalmente com razão e totalmente sem razão. Quer dizer, é importante escutar as pessoas, entender que do outro lado, mesmo que seja de um outro partido, de uma outra visão, tem alguma coisa que vai te inspirar, tem alguma verdade ali, e tu tá errado em alguma coisa. Quer dizer, essa é uma postura de um líder para liderar de verdade depois de eleito. Quer dizer, quando tu tá no palanque, tu tem as tuas convicções e tu tem que segui-las. No momento que tu vira presidente, tu é presidente de todos. Claro. E aí é importante tu ter essa visão da calma, do respeito às diferenças, que isso o Moro passa muito, transmite muito, e principalmente com fatos, porque ele traz dados. Então não é ele cita os dados, o trabalho dos outros. Ele tá embasado, né? Isso. Então aí eu acho que o Dória vai perder. Aí eu vou fazer um quadro de simulação e você me responde. Num segundo turno, hipotético, daqui a 4 anos, 5 anos, a eleição brasileira, vai Dória num lado contra o Moro. Moro tem mais rejeição que Dória. Entendi. Dória tem mais discurso que Moro. Moro tem mais elite que Dória. Aí perde ponto. E detalhe, aqueles que votaram no Bolsonaro vão votar no Dória, porque o Bolsonaro me frustrou, Moro vai ser o retorno fase 2, vou no Dória.
Moro não é um político. Moro, eu acho que é mais um executivo. Eu acho que o Dória ganha dele e ganha do Mas Bolsonaro. será que não é o executivo que nós estamos precisando para organizar a casa? Mas nunca um executivo é bom de voto. Esse Mas vocês lembram naquelas manifestações em que ele foi colocado como super-homem da justiça? Eu acho que ele tem isso que pesa no currículo dele, porque ele literalmente se intitula e é intitulado como o homem que acabou com a corrupção. Então ele, além de ter o discurso, que eu acho que foi o que elegeu muito o Bolsonaro, porque era ele ou o que estava no poder, a corrupção, toda aquela... Mas ele tem também um ponto que ele acabou, e tecnicamente é incontestável, a gente fala isso, vocês que estudam direito, né, ou que têm mais... Mas assim, todos os advogados que eu falo, é incontestável, tu lê o relatório, não tem contestável, ele é exatamente... Mas Ana, num segundo turno hipotético, daqui a 4 anos, onde não tem a esquerda vota no Dória e não vota no Moro. Por isso, mas o Moro, tu acredita que o Moro quer ser presidente da República? Eu acho que é uma possibilidade de Bolsonaro tendo uma cadeira no STF. Ele quer o STF. Ele quer o STF. Ele não quer continuar nessa bronca, ainda mais. É uma bronca. Ainda mais assumindo. Ameaça da família. Ameaça ele já vem sofrendo há muito tempo. Ameaça ele já vem sofrendo há muito tempo. Mas o STF é a continuidade de uma carreira que ele investiu uma vida. É verdade. Então ele saiu, ele largou a carreira de juiz, ele mesmo disse, porque viu uma possibilidade de ir atrás, porque ele é um obstinado, ele quer acabar com a corrupção, ele quer colocar na cadeia quem tem que colocar na cadeia. Ele viu que no Ministério da Justiça ele teria um poder que ele não tinha enquanto juiz, já tinha atuado como juiz durante anos e anos, já tinha feito o papel dele, já tinha encaminhado, já tinha deixado a Lava Jato do jeito que deixou. Bom, eu vou para um outro lugar, mas as perspectivas na minha cabeça é de que ele quer uma cadeira no STF, que é um outro lugar que ele também pode render muito. Ele tem que moralizar aquilo lá também, né? Ainda a coisa tem tá isso esquisita, né? Tá esquisita. Carla, olha aqui, ó. Oi. A Berta diz o seguinte: parabéns, Carla. É preciso reforçar intensamente a necessidade da paciência neste momento. Muito tempo de desmandos não podem desaparecer como um sopro. Temos obrigação de tomar atitudes adultas e, com destemida e abnegada paciência, lutarmos juntos com a certeza de que palmilhamos o caminho certo, o caminho da liberdade e da vitória. Só as crianças são imediatistas. É verdade. Aqui no WhatsApp, o Bolsonaro não é o todo-poderoso, não consegue resolver porque o Senado veta. Será que vocês não consideram isto? Diz a Queta. Também nesse sentido, o Bolsonaro é o mesmo da campanha. Vocês é que se enganaram. Foi esse Bolsonaro que votamos. Depois, a Beatriz de Porto Alegre, como é importante dar espaço para o Chicão, ele argumenta muito, é ótimo, espero que sempre ele tenha espaço no programa. E que queira falar. Primeiro tem que pedir licença para o Vitorino. Segundo, ele tem que querer falar, porque ele estava quietinho, eu digo, ô colega, vamos lá, precisamos conversa, vamos lá. Mas, dona Magda, pois não, eu acho que nesse caso do Bolsonaro, se o Bolsonaro é aquele Bolsonaro que todo mundo queria, a reforma da Previdência tem que ser assim, assim, assado. O Congresso não votou, então eu vou renunciar. Se o Congresso não votar, eu vou renunciar. Aí vocês vão ter um general de presidente. Aí rola o golpe militar. Seria uma jogada de mestres aí. Então deixa eu te dizer assim, ó, boa noite, bancada. Acho que talvez o Chicão tenha esperado do Bolsonaro o mesmo que eu. Que é o que diz a Anaí Cristina. O mesmo que eu, 2 pontos. Que ele fosse mais capitão e menos político. Era isso que eu esperava dele. Ainda não estou descrente, mas critico aquilo que não concordo. O Manuel Azevedo diz assim, ó... para o desespero de muitos, oposição, mídia tendenciosa e outros anti-Brasil, o presidente Bolsonaro está em alta com a população. Hoje, na Marcha Jesus, ficou claro diante de uma multidão, foi aplaudido, ovacionado. Essa pesquisa eu acredito, diz o Manuel Azevedo. Essa sim, as ruas, esta sim é a melhor resposta. E quero dizer que quando ele esteve aqui no Rio Grande do Sul também, foi assim ovacionado, cercado pela população. A Denise de Bagé diz que com relação à decepção do Chicão, quanto às atitudes do presidente Bolsonaro, é importante lembrar que no Brasil o Congresso Nacional tem muita influência, pois temos o exemplo do recente impedimento da ex-presidente Dilma, que não contava com o apoio do Congresso Nacional.
O Edmundo Pastore diz, o correto é, se não conseguirmos fazer a reforma política e se assim o quiser, estarei à disposição. Essas foram as palavras, Aninha, qualquer distorção vira uma polêmica. Só para esclarecer, Edmundo de Bento Gonçalves. E também a Denise diz que toda ditadura é nefasta. Com relação à influência da igreja, que aconteceu em tempos idos, Mário Barcelos, ocasionando tragédias e desmandos, caracteriza o fato de que toda ditadura é nefasta, seja religiosa, política, econômica ou qualquer outra. Isso é óbvio, né? É óbvio. O lulante, como diria o querido Nelson Rodrigues, que, aliás, falava uma coisa fantástica, o dinheiro compra até o amor verdadeiro. Mas eu quero falar... Que diga o amigo do Chicão aqui, que ele embuchou com os convites. Se ele dá o dinheiro... Comer bem casado sozinho. Se ele diz, tudo bem, vamos fazer Ele deve ter se arrependido, sabia? Claro, ele deve ter dito, eu tenho tanto dinheiro, por que não caso com ela logo e ela me faz feliz? Mas hoje eu acho que ele já conseguiu superar? Eu acho que sim, pelo seguinte, porque ele tá... Lógico que está casando com uma pessoa que não gosta dele. Não adianta. Não adianta. Esse foi o erro dele, achar que ela gostava dele. Eu acho que a mulher tem... A mulher pode ter um interesse no homem, mas tem que gostar. Isso mostrou que o não gostar está acima do interesse. Porque ela, eu vou ter uma vida maravilhosa com esse cara, vai sobrar alguma coisa para mim. O cara garotão, Mas eu vou te dizer uma coisa, nós temos muitos casamentos aqui, isso não é novidade, nem é mérito nosso, nem nada, de pessoas que já foram casadas 1, 2, 3 vezes, todas essas pessoas têm contrato. Isso. Contrato de casamento, contrato de casamento, contrato de namoro, é contrato assinado. E assim, ó, se tu ficar comigo 1 ano, se a gente ficar casado 1 ano, tu tem isso. Mas é bem assim, o resto da vida tu ganha um pacote prêmio, que é tudo. Mas que horror. É por pacote. Premium. Ó, o Marcelão já gosta desses assuntos porque o Marcelão fez contrato. Fez contrato? Fez contrato. Se quebrou, mas fez lá contrato. Mário Barcelos. Fez o contrato em Sapiranga, Marcelo. Falar em Marcelo, Marcel Proust dizia o seguinte, né? O tempo é o senhor da razão, né? E as pessoas tudo... O Collor de Mello vivia dizendo isso. Mas isso é do Marcel Proust. Isso é do Marcel Proust. Bom, vocês conhecem o Itaquerão. O Itaquerão, o estádio que o Lula pediu para a Odebrecht construir, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, aquela coisa toda e tal. Chamou o pessoal da Odebrecht, nós precisamos fazer, mas nós precisamos de dinheiro, presidente, para fazer. Bom, Caixa, ligou para a presidência da Caixa. Quanto é que vocês precisam? 400 milhões. Deram para a Odebrecht construir o estádio Itaquerão, só que não pagaram. Já está em 650 milhões a dívida. O que fez? E o que fez a Caixa? A Caixa ajuizou uma ação contra a Odebrecht. E é por isso que a Odebrecht pediu essa proteção judicial. Então, é isso que está acontecendo. Então, está um desespero total dentro do Corinthians e está o desespero da própria Odebrecht. 650 milhões e pode para construir. Estádio. Tá um problema sério, porque como é que o Corinthians vai pagar... tendo a maior torcida junto com o Flamengo, eu não sei qual dos dois. Mas é diferente, o Flamengo sobe o morro e desce com um monte de dinheiro. E lá no São Mário Barcelos, quem são os aniversariantes de hoje? Senão depois tu vai ficar magoado. Não, eu não fico magoado. Eu fico magoado só com o senhor Vivi. Vamos lá. Bom, o primeiro aniversariante de hoje, Jean Moulin, herói da resistência francesa. Jean Moulin. Ele foi um herói que foi assassinado pelas tropas nazistas, né, depois de ficar escondido há algum tempo. Foi o primeiro grande homem da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu estou lendo um compêndio sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu estou fascinado. Bom, rapidamente então, depois do Jean Moulin, Terence Young, Errol Flynn, que eu falei ainda no programa de ontem, Audie Murphy, Jean-Marie Le Pen, que é o pai da Marine Le Pen, Martin Landau, excelente ator, Dani Aiello, Rosana Podesta e Antônio Petrin. São esses aniversários. Muito bem. E estamos chegando ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Nós voltamos amanhã com muitas informações e um excelente humor, se Deus Nosso Senhor quiser. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.